Vamos lá. Como identificar esquemas de pirâmide? Esse é o tema de hoje. Por conta da minha atuação na área, muita gente vem me perguntar: Bernardo, só tem desinformação? É jornal fazendo matéria sobre empresas que acreditam que são pirâmides, advogados, atores do ecossistema, enfim, propondo tax, temas de tratamento de conduta, planos de negócio, gestões de crise, planos de compliance para empresas que acreditam serem pirâmides. Onde que eu posso achar informação? Como é que eu posso verificar se aquilo é ou não uma pirâmide envolvendo cripto? Bom, esse é o tema de hoje. O meu nome é Bernardo Campos, sou advogado que atua principalmente com cripto e a razão pela qual faço esse vídeo é principalmente o fato de que eu sou entusiasta de cripto, Bitcoin desde 2015 e o objetivo é pelo menos fazer o máximo que as pessoas não caiam em esquemas envolvendo cripto e defender o ecossistema que às vezes é confundido por cripto é pirâmide, Bitcoin é pirâmide, mas na verdade tem pirâmides que só usam a narrativa dos alta valorização dos criptoativos como uma narrativa para captar investimento e lesar vítimas. Então, como identificar? Esse vídeo aqui serve para duas pessoas, tá? Aquelas que estão pensando em investir ou que já investiram, mas estão com dúvida, poxa, será que é pirâmide ou não? E para aquelas que trabalham para empresas cripto e estão com dúvidas, poxa, será que eu estou trabalhando por uma pirâmide, por um esquema Ponzi? E isso engloba tanto colaborador, CLT ou até mesmo aqueles captadores que fazem a captação de investimento para um esquema Ponzi, como também até mesmo advogados como eu, contadores e outros profissionais liberais como um todo, que estão sendo contratados para prestar serviço e estão em dúvida, poxa, será que é um esquema Ponzi ou não essa empresa que está querendo me contratar? Então o vídeo de hoje tentar fazer bem breve sobre esse tema e dividir em três partes. Uma primeira sobre a definição de esquema Ponzi e pirâmide, segunda sobre o caso do Bernie Madoff, para a gente usar como exemplo e baliza, que é o maior de todos, para ter um norte de como identificar pirâmides, e terceiro, efetivamente, as red flags, alertas que a gente tem que ter em consideração quando vai avaliar um negócio cripto. Bom, primeiro, o que é pirâmide financeira? Pirâmide é o gênero, Ponzi é a espécie. Pirâmide financeira é todo aquele modelo de negócio por meio do qual a sua remuneração depende da quantidade de pessoas que você consegue trazer para o negócio. É aquele exemplo clássico. Eu preciso colocar R$ 20 para entrar e preciso trazer 3 pessoas. Se cada uma das 3 colocar 20, eu ganho 20. Se cada uma das 3 trouxer 3 e colocarem 20, eu ganho 60. E assim sucessivamente. Esses são menos comuns e não crescem tanto porque é uma pirâmide escancarada. O perigo, no entanto, mora nos esquemas Ponzi, que são muito mais complexos e elaborados, é aquela coisa que realmente é de cinema. E é a promessa de um retorno positivo alto, que na verdade não tem nenhum negócio legítimo, produto ou serviço por trás, mas é só o dinheiro dos novos entrantes usado para pagar os antigos, que é aquelas promessas de 2, 2,5%, 4, 5, 10% ao mês, quando não 1, 2, 3% ao dia. Então tá, vamos então passar para a segunda parte, que é do maior esquema Ponzi da história, do Bernie Madoff, que foi muito bem retratado agora pela minissérie Netflix no início do mês de janeiro de 2023 deste ano. O Bernie Madoff tinha uma empresa legítima como market maker para trazer liquidez para o mercado, cresceu assim, se tornou até mesmo presidente da Nasdaq, que é uma das bolsas americanas. Porém, todo esse meio tempo ele tinha um negócio paralelo, que era um esquema Ponzi. Começou como um negócio legítimo, mas passou a ser um esquema Ponzi, esse negócio paralelo, não o de market maker. E prometia 1% ao mês, fixo, por 30, 40, 50 anos, que no mercado financeiro americano é muito. E na verdade era um esquema Ponzi que enganou grandes bancos como a HSBC e Santander, dos conhecidos aqui do Brasil, pessoas em praticamente todos os continentes, e gerou um rombo de 65 bi de dólares. E passou desapercebido pela SEC, pelo governo americano, pelos investidores, etc. Mas teve um competidor, Markopoulos, que em 99 mandou uma carta com 29 red flags, alertas, para a SEC. Na verdade essa carta foi em 2005, mas desde 99 ele alertava, falando, é pirâmide, façam algo a respeito, e a SEC nunca fez porque ele era muito influente. Então, vejam essa série, serve como exemplo para terem uma ideia de, poxa, como que algo tão grande que parece tão perfeito, tão certo, com pessoas idôneas, na verdade, era um esquema de pirâmide. Tá, então, nós não vamos pegar as 29 red flags do Markopoulos, vamos falar apenas de 6 hoje, 2 das quais são específicas a negócios cripto, e as demais são relacionadas ao mercado como um todo. Passo agora então a parte 3, né, sobre as red flags. Um disclaimer aqui, um disclosure, não é no sentido de, poxa, tem essas 6 red flags, é pirâmide. Não, só é um grande alerta, leve em consideração na hora de fazer a diversificação dos seus investimentos. Primeira, aluguel de criptoativos. Não existe, tá?
Primeiro, os argumentos de direito, segundo os de mercado. De direito. Aluguel é algo para bens não fungíveis, como um apartamento, um carro. Para bens fungíveis, se fala em empréstimo, ou mais precisamente mútuo, qual é limitado a uma remuneração ali de 1% ao mês, mais do que só a instituição financeira. Ah, mas Bernardo, cripto é algo novo, é a Lex Mercatória, a Lex Criptográfica, com cripto pode. Bom, eu sou a primeira pessoa a levantar a mão e falar que cripto pode mudar algumas coisas no direito, de fato. Mas essa eu acredito que, por enquanto, ao menos, não é uma delas. Não porque não tem uma possibilidade por trás, mas porque não tem um uso no mercado efetivo por trás. Então, pode se erguer, é possível, mas eu, na maior parte, entendo que não. E. Perdão, um pouco de tosse. Ainda que pudesse, na realidade é só um erro de nomenclatura, gerado até mesmo pelo mercado financeiro tradicional, que usa o termo aluguel de ações, quando na realidade é empréstimo de ações. CVM, realmente, nas instruções normativas, na regulamentação, realmente é tudo aluguel, empréstimo e não aluguel de ações. Mas o mercado passou a usar o termo aluguel errado. Então, poxa, pode ser só esse termo errado, beleza, mas aí seria também, a princípio, limitado a 1% ao mês. Ah, mas Bernardo, eu acredito que o mercado de cripto use isso e realmente tem um uso para aluguel, empréstimo, seja lá o que for por trás, que dê isso de retorno ao mês, esses 1, 2, 3, 4% fixo ou mais. Na verdade, acredito que não. Aqui é uma partezinha bem técnica, quem não gosta tanto assim de cripto pode pular, mas tem 3 operações que podem ser parecidas com isso. A primeira é staking, que é você prender cripto num protocolo para poder validar as transações num protocolo Proof of Stake, como a Ethereum 2.0, mas a princípio não dá essa renda fixa, pode dar um retorno, mas é completamente variável, e também varia na valorização da moeda, né? E não é tão grande quanto esses 2, 3, 4% ao mês que muitos prometem. Segundo, tem outros tipos de staking que vieram a tomar esse nome depois de um tempo, para englobar toda a ideia de prendo algo no protocolo para receber benefício disso, como poder votar numa DAO, ou poder ganhar um airdrop de uma NFT numa nova coleção, então eu prendo a principal NFT, mas não, é um mercado muito variável, muito sazonal, não tem de forma alguma como prometer qualquer espécie de retorno positivo. Segundo tipo de operação, é liquidity pool. É bem difícil de explicar, mas é bem simples para o usuário, que é, na verdade, alguém fornecer liquidez com um par de moedas, mais ou menos como o market maker faria. Eu forneço o USDT e Bitcoin, eu empresto, entre aspas, aí para essa liquidity pool, para que outras pessoas consigam trocar uma pela outra, porque se eu vou comprar uma, eu tenho que alguém que aceita essa uma e que tem a outra para me dar em troca, né? E a forma como eu monetizo enquanto alguém que empresta, ou que um terceiro no meio, seja uma exchange centralizada ou descentralizada, monetiza, é por meio de taxas, que gera uma renda de fato, mas não é tão alta assim e não tem, enfim, como garantir qualquer um retorno positivo dessa forma, sem ser algo que venha a desmoronar, como o caso da Luna UST. E também tem um caso de lending and borrowing, que é um empréstimo, mas em cripto é sobrecolateralizado, não tem tanto volume assim para justificar esse tipo de nível de operação que daria para se ter isso de lucro, e os juros não são tão altos. Eu não quero dar muito mais detalhes, senão o vídeo não fica em menos de 15 minutos, mas não são operações que existem no mercado. Segunda red flag, custódia. É aquele mote. Se não são suas chaves, não são suas moedas. Então, primeiro, sempre olhe pense 2 vezes antes de dar custódia de sua cripto para uma outra pessoa. E segundo, tem outras operações, em que pese infelizmente não tão boas ainda, para terceiros operarem seu dinheiro, que é via contrato inteligente ou via APIs em exchanges. Então, pense 2 vezes antes de dar custódia da cripto para um terceiro. Ausência de fiscalização, que é a terceira red flag. Ausência de fiscalização, auditoria ou informação. Aqui você realmente tem que ver nas entrelinhas, tá? Porque, primeiro, dizem que criam toda essa fumaça, mas talvez não tenha. Segundo, ainda que tenha, quase nunca sempre é por uma empresa séria. Terceiro, mesmo que seja por uma empresa séria, tem que primeiro levar em consideração, poxa, pode ser uma empresa séria que não entende cripto, então pode ter feito um parecer, um laudo, um plano errado. Segundo, todo mundo se vende, tem gente que se vende, perdão. E terceiro, tem gente que vive nas entrelinhas. Eu só fiz um TAC, termo de ajustamento de conduta. Eles não se ajustaram ao termo que eu propus, por isso justamente que eles se tornaram uma pirâmide. Se eles tivessem feito o que eu falei, não seriam. Ou um plano de compliance, não surguei no meu compliance, por isso viraram uma pirâmide. Acontece que não é exatamente bem assim. Uma coisa é você advogar um criminalista para alguém que cometeu um crime, outra coisa é ajudar um indivíduo a conseguir estruturar um esquema Ponzi. Quarta red flag. Não
existe promessa de retorno positivo em mercado de renda variável. Não existe, ponto. Pontos matemáticos aqui por trás. Primeiro, seria mais barato você emprestar dinheiro, ou o próprio indivíduo, não quero ficar chamando de piramideira aqui para não ficar pesado, mas o próprio indivíduo pegar dinheiro emprestado num banco a 2, 3% ao mês e ele mesmo usar esse dinheiro para investir no próprio negócio que pagaria esses 4, 5, 6, 7% ao mês, do que ele pegar o seu dinheiro e ter essa obrigação de ficar pagando 3% ao mês para você. Segundo, usar o próprio dinheiro faria sentido, porque uma taxa de juros tão alta que no longo prazo compensaria. E terceiro, não tem lógica econômica, porque ele dá mais lucro para o terceiro que está investindo, né, a pessoa de bem que cai no golpe é vítima, do que ele está dando para ele mesmo. Porque nunca é só, e mesmo nos mais conservadores, como 2% ao mês, que já é muito, ok? É realmente só isso. Porque sempre tem outras pessoas que ganham dinheiro. 2,5%, por exemplo, para o investidor, 1% para o captador que trouxe aquele investidor, às vezes mais 1% para o captador acima, que responde, por exemplo, por aquela área, que já virou 2,5%, 3,5%, 4,5%. Também tem 1%, por exemplo, com custos e 1% que é seguro a pressupor que o dono do negócio leva para si. 2,5% já virou 3, 4, 5, 6,5% e mais 15% que ele diz pagar de impostos já é 7 e pouco. Pra vocês terem uma ideia, 7 e pouco por cento ao mês faz com que 1 milhão vire uns 5 milhões em 2 anos. Mas tem que pensar assim, poxa, não parece tanto. Tá, mas eles dizem operar 300 milhões. 300 milhões a 6,3%, que é o cálculo que eu tinha feito antes, em 2 anos dá 1,3 bi. Em 5 dá 11 bi. E em 10 anos dá 468 bi. É maior que a Petrobras. Se você for comparar, por exemplo, uma que promete 7% ao mês, pegando esses custos, 1% por capita, 1% por fundador, etc., dá 11,5% ao mês. Que 300 milhões em 8 anos dá 10 trilhões, que é o valor de todos os fundos de investimentos no Brasil. Ou seja, são valores que simplesmente não fecham. Quinta red flag, pessoal. Quando você for se deparar com um negócio, poxa, será que é esquema Ponzi ou não? Será que eu invisto ou não? Analise quem está te oferecendo. Tanto o gestor do negócio como um todo, quanto o negócio como um todo, quanto, em segundo lugar, o captador, né? A pessoa que está em contato direto. Quanto ao indivíduo e o negócio como um todo, analisa o passado dele. Normalmente a pesquisa no Google já aponta ali um histórico de envolvimento em pirâmides menores que não deram certo e essa aí é o grande plano do cara. Ostentação em excesso, religião ou grupos muito próximos que fazem te dar uma sensação de pertencimento, estrutura de cinema, publicidade, famosos investindo, fazendo propaganda, conhecidos vizinhos ou amigos investindo. Então é uma estrutura envolvedora. Não se deixe levar por isso. Segundo, tem um captador, que aqui o captador pode parecer uma palavra forte, não é essa a ideia, e eles tomam os mais diversos nomes, como agentes, consultores, brokers, assessores, etc. Assim como qualquer empresa do mercado financeiro também leva, não é o nome que vai definir, mas analise ele. Não porque ele é culpado como piramideiro, frequentemente isso não é o caso, ele é uma vítima tão grande quanto, porque acaba se prejudicando profissionalmente também e investe o dinheiro dele e da família, mas analise a lógica econômica por trás de ele existir. Porque se você ganha 2,5 e ele ganha 1, poxa, é muito para trazer o dinheiro, não fecha a conta. Então, ainda mais quando por exemplo, paga 10% ao mês, ele ganha 1%, o cara regional ganha 1%, já passa para 12%, é muita coisa. Então leve isso em consideração. E o último ponto, talvez um dos principais, sexta red flag, o medo de ficar de fora. A forma de divulgação nesses empreendimentos varia. Alguns são confidenciais. Poxa, você tem sorte em ter tido acesso porque eu te conheço. Aproveite aqui e invista, isso não é para todo mundo. Ou, caramba, é público, está em Instagram, Facebook, não sei o que das quantas, está todo mundo investindo, tem matéria em jornal de grande circulação. Você não tem que ficar de fora, né? Poxa. Mas tem um ponto em comum nessas duas. Tem sempre o medo de ficar de fora. São gatilhos mentais. Ou é confidencial, você é sortudo e tem que aproveitar aquela oportunidade porque não é para todo mundo, ou é aberto, está todo mundo conseguindo investir e você é o único que vai ficar de fora. Então, leve isso em consideração. Não se deixe levar, porque é tudo isso aliado a famosos investindo, conhecidos investindo ou trabalhando, estrutura imponente, ostentação, todo mundo fazendo dinheiro, menos você. Não se deixe levar por isso. E, para concluir, Bernardo, é ou não pirâmide? Como é que eu vou poder me certificar? Infelizmente, a única maneira de descobrir é quebrando o sigilo bancário ou das operações. A gente não tem nenhuma pretensão aqui de, essas red flags definem se é ou não esquema. Mas é um alerta
pense duas vezes antes de